Neste vídeo você vai conhecer a história do Reino de Leão, que foi um antepassado geopolítico de Portugal e do Brasil. Portanto, não saia daí e acompanhe. Saudações, prezados amantes da Idade Média, sejam bem-vindos ao canal Medieval. Vamos conhecer hoje este reino que foi o sucessor do Reino das Astúrias. Tema este que eu estava devendo aqui no canal. O Reino de Leão foi um reino medieval ibérico que existiu entre os anos de 910 e 1230. Na prática, ele foi a continuação do Reino Asturiano, fundado por Dom Pelaio, herói da Batalha de Covadonga, infelizmente quase esquecida e que já tratei aqui no canal. Assim, no ano de 910, ocorreu que o Reino das Astúrias foi dividido entre os três filhos do rei Afonso III, originando três entidades políticas regionais distintas: Astúrias, Galiza e Leão. Mas as duas primeiras eram subordinadas ao Reino de Leão, pois este ficara sob o governo de Garcia, primogênito de Afonso III. Com a morte de Garcia, seu irmão mais novo assumiu o trono leonês. Como ele também era rei da Galiza, ele fundiu ambas as coroas. Porém, novas rupturas e reuniões ocorreriam entre as duas entidades políticas décadas mais tarde. Como o Reino de Leão herdou também a guerra contra os invasores mouros, havia luta recorrente no contexto da Reconquista Ibérica. Porém, além da pressão exercida pelos muçulmanos ao sul, também preocupava os terríveis ataques costeiros dos vikings, que causavam grande desordem. As populações de várias cidades litorâneas sofriam com estes ataques. Por exemplo, no ano de 1024, o bispado de Tui foi devastado por vikings, com parte de sua população tendo sido assassinada ou escravizada, incluindo o bispo local. Por isso tudo, outros bispos e chefes locais ergueram fortalezas para se proteger dos vikings. O bispo Grescônio, por exemplo, fortificou várias praças nos canais marítimos de Compostela, tais como as Torres de Oeste e a fortaleza de Alançada. Porém, há também relatos de alianças militares entre leoneses e vikings, o que revela a complexa teia diplomática da época. Apesar das pressões externas, o Reino de Leão conseguiu prosperar neste mesmo século XI, e a soberania da coroa leonesa se impunha sobre as demais entidades políticas cristãs da península, embora seu território original já estivesse fragmentado por conta do costume de dividir o reino entre descendentes. Tal situação mudará brevemente quando Fernando, conde de Castela e filho do rei de Pamplona, consegue obter também a coroa de Leão. Sua esposa era irmã do rei leonês Bermudo III, que não tinha descendentes e foi derrotado na Batalha de Tamaron por este seu cunhado, Fernando, que então ascendeu ao trono do Reino de Leão. Este foi o fim da dinastia Asturo-Leonesa e o início da dinastia Jimena. Contudo, após a morte de Fernando I em 1065, a tradição local de repartir o reino entre os filhos se fez valer, por um testamento deixado pelo rei. Ao primogênito Sancho II foi dado o Condado de Castela, mas com título real. Assim nasceu o Reino de Castela. Já Afonso VI recebeu o território do Reino de Leão. O terceiro filho, Garcia, ficou com a Galiza e consequentemente a cidade de Coimbra, o que foi considerado ultrajante pelo irmão mais velho. Afinal, o esperado era que as melhores terras ficassem consigo. Assim, Sancho II de Castela, inconformado, fez da ojeriza familiar uma guerra. Junto com o seu irmão do meio, Afonso VI de Leão, ele conquistou a Galiza. Não satisfeito em ter para si Castela e Galiza, ele posteriormente atacou Afonso VI, outrora seu aliado, e ocupou a cidade de Leão. Entretanto, boa parte do exército leonês refugiou-se em Zamora. Sancho II e suas tropas rumaram para lá, armando um cerco à cidade. Porém, o rei castelhano acabou sendo morto na ocasião. Os castelhanos foram obrigados à retirada. Dessa forma, Afonso VI recuperou todo o território original do reino, governando como Rei de Leão, Castela e Galiza. Em seguida, você acompanhará o auge e o declínio deste reino. Mas para valorizar desde já este conteúdo histórico, já deixe aqui a sua curtida. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Consolidada estava novamente a hegemonia de um monarca sobre os reinos ibéricos. O Papa Gregório VII chegou até mesmo a dirigir-se a Afonso VI como sendo o imperador dos reinos hispânicos. Cumpre notar ainda que na esfera religiosa sob seu governo celebrou-se o Concílio de Burgos, que determinou a substituição do rito moçárabe usado na liturgia até então pelo rito romano tradicional.
Casando suas filhas com os duques da Borgonha e descendentes dos reis francos, Afonso VI também firmou seu reino enquanto considerável força diplomática na cristandade europeia. O mesmo rei ainda buscou atrair forças estrangeiras para a luta contra os mouros na Península Ibérica, conseguindo mais tropas e também um melhor povoamento em seu território em virtude de imigrações. Com efeito, parece ter sido sob seu governo que o Reino de Leão atingiu a sua máxima extensão territorial, muito por ajuda de El Cid, por volta de 1095. Com a morte de Afonso VI, sua filha Urraca reinou sobre Leão. Ela deixou ao seu filho Afonso VII todo o seu reino, motivo pelo qual a alcunha de imperador também foi dada a este monarca. Como seu pai era Raimundo de Borgonha, iniciou-se com Afonso VII a dinastia de Borgonha. Quanto à alcunha de imperador, é importante ressaltar que nos tempos de Afonso VII, de fato, os nobres cristãos da Península Ibérica e até mesmo alguns do sul da França eram seus vassalos. Todavia, sérios conflitos com os castelhanos começariam a surgir. No mesmo período, o Condado de Portugal também iniciou a sua luta por autonomia. No ano de 1143, Afonso VII assinou o Tratado de Zamora, pelo qual reconhecia a independência portuguesa. A fragmentação do Reino de Leão novamente se concretizou quando da morte de Afonso VII, com o Reino de Castela ficando com Sancho III, enquanto o Reino de Leão ficou com Fernando II. Ora, da descendência de Fernando II surgiria um rei muito benquisto pelos seus cidadãos. Trata-se de Afonso IX. Sob seu mandato foram convocados os tribunais leoneses de 1188, que contaram com grande participação de representantes da população, incluindo representações de fraternidades, corporações e guildas. Eles reconheceram a inviolabilidade do domicílio dos cidadãos, das correspondências, da necessidade do rei de convocar cortes para declarar guerra ou paz, e muitos direitos individuais e coletivos foram garantidos. Afonso IX governou Leão entre 1188 e 1230, vindo a ser o seu último monarca independente. Um filho seu que fora deserdado, Fernando III, era rei de Castela por herança matrilinear, e acabou por assumir também o trono leonês no lugar de suas irmãs. Assim, o Reino de Leão agora era controlado a partir de Castela, chegando ao fim a sua independência. Enquanto coroa integrada, porém, ele subsistiu até o século XIX. Os idiomas falados no espaço que outrora pertenceu ao Reino de Leão foram o astro-leonês, o galaico-português e o castelhano medievais, o éusquera, o moçárabe, dentre outras línguas. A história deste reino foi muito marcada pela reconquista e também pelo desenvolvimento de cidades razoavelmente prósperas, sobretudo na Baixa Idade Média. Tais cidades ergueram-se no processo do renascimento comercial e urbano. Ao sul, na região da Extremadura, elas se desenvolveram sobretudo perto de fortalezas, por conta das necessidades da guerra contra os mouros. Em outras regiões, porém, foi comum que cidades se desenvolvessem a partir das antigas cidades romanas, que não tinham sido completamente abandonadas. Já ao norte do reino, a peregrinação religiosa que envolvia o Caminho de Santiago muito contribuiu no processo de urbanização, seja pela necessidade de estadia ao longo da rota, bem como pelas demandas econômicas que transcenderam a mera autossuficiência rural praticada na Alta Idade Média. Por isso, neste contexto foi comum que novas cidades se desenvolvessem também em torno de mosteiros. Nas margens do Rio Douro também emergiram importantes cidades, muitas delas fortificadas, com um comércio lucrativo e uma economia impulsionada pela produção vinhateira típica da região, como é o caso, por exemplo, da cidade de Zamora. Escreva aqui embaixo o que você pôde aprender e compartilhe este vídeo com seus amigos. Considere também contribuir com o canal Medieval. Se você gostou deste conteúdo, mande um Pix. Ou então, confira no link da descrição outras formas de contribuição onde você obtém retribuições, seja pelo clube de membros ou pelo Apoia-se. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é fundamental para a manutenção e o crescimento do canal Medieval. Até breve!